Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa no início desta nova semana. Muito boa repercussão do programa de 38 anos do Cadeira Cativa, conseguindo conciliar a presença de presidente do Grêmio, presidente do Internacional, Lauro Quadros, um dos fundadores do Cadeira Cativa, a direção da TV Ubra, a direção da TV Guaíba, onde era mostrado o Cadeira Cativa em tempos idos. Enfim, tivemos boleiros, jogadores de todas as décadas de 70 para cá, todas as décadas mesmo, inclusive campeão mundial como Yarley, campeão brasileiro invicto como Benítez, campeão da América como Alexandre Xoxó, o gol mais rápido com o Yura, muitos e muitos presentes, pessoas ilustres que comemoraram conosco os 38 anos do programa mais antigo de debate do Rio Grande do Sul. E agora uma reunião importante por acontecer no Beira-Rio. Muitos conselheiros já chegando para a reunião em dose dupla. Primeiro, para analisar o balancete do presidente Marcelo Medeiros, desta atual administração. E depois, na sequência, no segundo tempo, para analisar o relatório da empresa Ernst Young e também da comissão que foi formada para analisar alguns deslizes que houve na administração anterior. Ou seja, alguma coisa que ainda precisa ser mais bem documentada, pelo menos, né, se não houve deslize. E os conselheiros têm a faca e o queijo na mão para indicar, pelo menos, a necessidade de ir para o Ministério Público ou uma nova auditoria, porque muita coisa ficou em suspeita, né? E de toda a ordem. Tem problemas com venda de jogadores, tem problemas com adiantamento no caixa, adiantamento à presidência, obras que não houve obras, enfim. Tudo isso já foi dito, já foi debatido, mas tem que ser ainda aprofundado para ver o tamanho do descalabro que aconteceu na administração anterior. E eu me lembro de frases de dirigentes antigos: olha, quando o futebol que cai para a segunda divisão era a melhor coisa que tinha no clube, imaginem o que ainda não está para ser dito. E aí quero pegar a frase do D'Alessandro, que diz que quando terminar essa agonia do Internacional na segunda divisão, ele vai falar, vai abrir o bico em relação ao que ele via na administração anterior. Bom, dentro de campo, o Internacional joga amanhã, outra vez, e está cada vez mais próximo de retornar à primeira divisão. Para mim, faltam apenas 6 pontos para que o Internacional retorne à primeira divisão. O Internacional tem 54 pontos e, a meu juízo, com 60, o quarto colocado vai subir. Até porque o Oeste também se habilitou, é outro time que vai tirar pontos dos times da ponta de cima, ganhou do América nesse final de semana, e tem o Criciúma ali, que tem alguma chancezinha ainda com 39. De 39 a 54, o Inter já livra 15 pontos do 8º colocado, e o Internacional livra 9 pontos do 5º colocado. Então a situação dentro de campo do Internacional, em termos de número, vai bem. Em termos de rendimento, ainda deixa a desejar. Hoje mesmo nós recebemos Luiz Fernando Záquia, ex-vice-presidente de futebol do Internacional, e ele disse que trocaria o técnico, entendendo que o Guto Ferreira, mesmo que faça um extraordinário trabalho, vai ter que mostrar ainda mais para dar a entender que tem condições de dirigir um time do tamanho do Internacional na primeira divisão. Hernando segue com dores nas costas, está fora da viagem. Danilo Silva, Léo Ortiz, a dupla de zaga contra o Paraná. Cláudio Vinck treinou normalmente e se credencia para atuar amanhã. Danilo Fernandes, Vinck, Danilo Silva, Léo Ortiz e Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Nico e Sacha, com Damião na frente. Não foi confirmado oficialmente o time titular, mas essa é a tendência, né? Que o Internacional vá dosar só depois de garantir este retorno. Se fala tanto em seriedade, é num campo sintético, mas essa é a única competição que o Internacional tem para disputar. E, até certo ponto, uma vantagem, né? Ou um equilíbrio, porque o Paraná também não joga em casa. Vai jogar num campo cedido para obter recursos financeiros, já cabe mais gente na arena do Atlético Paranaense do que no seu estádio, a Vila Capanema. Bom,
Joga agora o Inter contra o Paraná fora, depois o Brasil de Pelotas em casa e o Boa Esportes na sequência no dia 17. Nos dias 3, 9 e 17, os 3 próximos jogos do Internacional. Meia Cícero faz trabalho de recondicionamento físico para ter condições de atuar na Libertadores da América. Michel passou por cirurgia no final de semana, é uma incógnita para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, menos mal que também o Barcelona de Guayaquil vai jogar desfalcado, e Luan, a tendência é que volte contra o Cruzeiro. Aliás, o Grêmio joga no dia 11 contra o Cruzeiro, no dia 15 contra o Coritiba fora de casa, contra o Cruzeiro em casa, por isso que eu acho que volta o Luan, e no dia 18 contra o Corinthians fora. Vamos para a classificação das séries A e B, começando pela A. Corinthians perdeu 2 pontos, porque o Grêmio ganhou o seu jogo e o Santos também. O Santos que ganhou do Palmeiras, que vinha crescendo, mas o Palmeiras ainda está no páreo. 55 tem o Corinthians, 47 tem o Santos, Grêmio 46, Palmeiras 43. É o ponto de corte, porque depois já veio o Cruzeiro, que tem vaga garantida na Libertadores da América, por ter sido campeão em cima do Flamengo. Na sequência ainda, Cruzeiro 41, Botafogo 40, Flamengo 39. O Flamengo usufrui justamente da vaga do Cruzeiro, que ganhou dele Flamengo a disputa na Copa do Brasil. Estariam caindo Avaí 30, Ponte Preta 28, Coritiba 28, Atlético Goianiense 25, mas a Ponte Preta joga hoje contra o Flamengo. E o Flamengo que pode também subir para a 5ª colocação na tabela de classificação. Na Série B, com alguns resultados surpreendentes no final de semana, o Internacional isolou-se ainda mais, distanciou-se ainda mais na ponta de cima, tem 54 pontos contra 48 do América, que perdeu em casa para o Oeste, 46 do Paraná, que também patinou, perdeu para o Figueirense com gol de pênalti. O Vila Nova com 46 empatou no finalzinho com o Brasil de Pelotas. Ceará tem 45, Juventude 45, Oeste 44 e o último que tem alguma chance, o Coritiba com... o Criciúma, melhor dizendo, com 39. Lá embaixo estariam caindo Luverdense 31, Santa Cruz 29, Náutico 23, ABC 18, todos já com 27 jogos realizados. O Brasil de Pelotas, para se ter uma ideia, está a 3 pontos da ponta de baixo. Quer dizer, o empate contra o Vila Nova acabou sendo um bom negócio. Já voltamos. Estamos de volta, falávamos bastante aqui com o Eduardo Magresso, com Ayrton Bernardoni no intervalo, até onde poderá ir o Grêmio e as coincidências com aquele Inter de 2015, que foi tão bem, que encantou o Brasil inteiro, que jogava por música, que tinha o melhor futebol praticado dentro do Brasil, que se falava que seria campeão da América ao natural, aí veio o Tigres pela frente, se reforçou, derrubou o Internacional, aí esse mesmo Tigres perdeu para o River Plate, que ele mesmo poderia ter eliminado na primeira fase da Taça Libertadores da América. Enfim, coincidência não serve para nada, né? Que vale a bola rolando, mas o Grêmio, hoje até teve aqui o Luiz Fernando Záquia no preliminar, que vai pegar o adversário mais difícil da Libertadores, que é o Barcelona de Guayaquil, que está jogando o melhor futebol. É que há 3 coincidências nesse Barcelona, 3 brasileiros na vida deles. Ganhou do Botafogo no Rio, que nesse ano é difícil, eliminou o Palmeiras em São Paulo e eliminou o Santos na Vila Belmiro. Quer dizer, então, eu quase que digo o Atlético Mineiro, quem eliminou o Atlético Mineiro foi o Jorge Wilstermann, que depois tomou 8 do River Plate. Então, esse Barcelona é um time temido. Eduardo Magresso, boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite a quem assiste pelo Facebook. Eu não chamo de telespectador, como é que é? Internauta, os internautas. Facebookianos que é meio gozado, né? Então, internauta. Boa noite a todos, boa noite, Rec, Bernardoni. Tu já se curou do Não, ainda bernadorismo? Não. Ainda não. É o trauma que eu tive na infância do Bernardoni, cada vez que ele arrumei mais um na minha vida. Isso. Não, ele chegou aqui. Eu tô marcado até hoje. Não fez foi. Sinal da Cruz? Exatamente. Era em vez do bicho papão, me assustava com o Bernardoni lá
quando apitava o jogo do Grêmio. É brincadeira, Pedro. Eu sei. Bom, Brincadeira, mas ele... tem um fundinho de verdade, tem um fundinho de verdade. Brincadeira, mas ele esperou a oportunidade de quase 30 anos para me pegar no programa. Se eu soubesse naquela época que eu teria essa oportunidade, o trauma não teria sido tão grande. Mas, um dia veio a conta, né? Assim, é verdade, o Barcelona de Guayaquil é o pior adversário. Mas todos esses adversários brasileiros que tu falaste, todos esses menosprezaram o Barcelona. Todos esses acharam que o jogo aqui no Brasil seria um jogo ganho. E o Santos principalmente. O Santos fez gol lá, empatou em 1-1 e não conseguiu fazer frente ao Barcelona aqui. Eu acho que o Grêmio não vai ter esse efeito surpresa que os outros times tiveram. O Grêmio tem que recuperar o futebol, o bom futebol que ele vinha jogando. O Grêmio deixou de praticar esse bom futebol aí pelas lesões, pelo desgaste da fórmula, pelo preparo, no Grêmio, né? pelo preparo dos adversários, né? E o Grêmio deixou de praticar esse bom futebol. O Grêmio tem que recuperar o futebol e respeitar muito o Barcelona. Respeitar muito o Barcelona porque eles são bons, eles fazem o mais com menos. Então, não é de graça que eles estão aí, eles têm aí... Uma boa frase. Eles fazem mais com menos. Fazem mais com menos. Esse é o que é o grande problema do Grêmio. É recuperar aquele futebol que vinha apresentando. Porque se não recuperar, não vai passar. Porque esse time, além de ser um timezinho bom, olha aqui, ó, ele é matreiro, olha aqui, ó, o que ele fez com o Santos... Mas a decisão não teve 40 minutos de jogo, no jogo com o Santos. Não deixaram jogar. São malandros. Entendeu? É um time que tem que ter todo cuidado, porque... tem que ter o cuidado lá, tem que jogar de forma inteligente lá, ou seja, tem que fazer gol lá. Não pode entrar na provocação deles. O jogo para arriscar é lá, não aqui. Eu sempre acho que nesse mata-mata, o jogo de fora que vale dobrado é o jogo para arriscar, porque se eu faço um gol, eu neutralizo qualquer coisa que o adversário possa fazer. Ao passo de que na minha casa... porque o Barreto é advogado. Ao passo que na minha casa eu já não posso tomar gol, então onde eu tenho que arriscar é lá fora. E ele não é um time imbatível, não é um grande time, é um bom time, bem montado, com jogadores muito fortes. Esses equatorianos são muito altos e muito fortes. Mas o Grêmio completo é melhor que o Barcelona de Guayaquil. O Grêmio tem recursos infindavelmente maiores que o Barcelona de Guayaquil. E as coisas se encaminham para que as lesões do Grêmio, principalmente a lesão do Luan, estejam resolvidas quando tiverem os jogos decisivos. O Grêmio acertou na compra do Christian. Ele mostrou, claro, ele estava descontado por um ano parado, mas ele mostrou muita qualidade ontem, o lançamento longo, que é uma coisa que o Grêmio não tem. Ele fez lançamentos muito bonitos, acho que vai ser um reforço importante, uma alternativa importante para o Grêmio, substitui bem o Maicon. Nós tivemos essa perda do Michel aí, que tu comentava sobre lesões, a do Michel é joelho, né? Joelho é uma fatalidade, não é lesão muscular. Esse não joga. Que a gente fica sempre com uma... Não sei. Nem jogar mais esse ano. Não sei. Não, o tempo de recuperação de uma artroscopia hoje é 30 dias. O Guinha Azul jogou com 12 dias. Já dias. Terminou o campeonato, até recuperar físico, técnico, tudo aqui, ó. Deixa eu citar hoje, de novo o Luciano Anduzac, que hoje aqui lembrou o Cláudio Mineiro, na decisão de 80. Lá se vão 37 anos, né? Ele jogou, fez uma lesão de joelho e jogou. Decisão de Libertadores pelo Inter. O Guinha Azul jogou com 12 dias. 12 dias, uma coisa assim. Né? Então, a gente tem essa esperança, mas o Grêmio achou uma alternativa, né, a tempo. Então, o próprio Cícero, que é um excelente jogador, é mais uma alternativa para o Grêmio. Então, agora o Grêmio tem que trabalhar para se reforçar, porque esses são os jogos do ano. O Grêmio claramente elegeu a Libertadores como a sua prioridade. A gente pode criticar, achar que tinha que disputar os dois campeonatos. Particularmente, como torcedor, eu acho que a gente tem que jogar todas para ganhar, mas quem está lá, quem conhece o recurso, quem conhece quanta gasolina tem para andar, é quem está lá dentro, né? Se o cara não tem gasolina para ir até Florianópolis, para lá em Garopaba e fica por lá mesmo, né? E o Grêmio teve essa percepção de que tem
preparo suficiente para a Libertadores, que é outro tipo de competição, e deixou muito claro o que ele prioriza, que é a Libertadores. Eu acho que tu tem razão, porque ele já está na Libertadores do ano que vem de novo. Claro, mas ninguém Quer tem dizer, dúvida. ninguém tira mais ele dali, porque ele está com... Agora vai ter, com a vitória do Cruzeiro, aumentou mais uma vaga. Essa vitória do Grêmio contra o Fluminense foi... Sim, achou um golo no finzinho. Quer dizer, tem muita sorte também, né? E aí os gols que o goleiro pegou foi azar? Não, o goleiro tem que pegar, né? É o futebol. O goleiro está ali para isso. Mas o goleiro... Ou não quer que ele pegasse Claro que eu não queria. Claro que eu não queria. Eu quero, não. Assim, ó, esses goleiros que falham frequentemente contra o Grêmio na Arena, eles se transformam. Tu viu o Fábio a defesa do Cruzeiro que fez o goleiro também do São Paulo? Não vi. Do São Paulo. Nossa, o Sidão fez duas aos defesas. 49 do segundo tempo, ele fez duas defesas. assim, vibrou mais que Nós estamos secando o São Paulo, né? É aqui, uma ó. pena, porque eu estou secando o São Paulo. Eu gostaria do São Mas Paulo. olha na que segunda a divisão. situação do Fluminense agora é pior que a de São Paulo. O O Fluminense eu não queria que caísse pelo Abel. O Fluminense merece cair pelo que eles fizeram com a Portuguesa, que é outro que merece também o lugar onde está, né? Então, o Fluminense tem toda a credencial para cair. Ninguém vai lamentar pelo Fluminense. Mas eu não gostaria que o Abel... É um ano ruim, que o Abel caísse, não só por um ano ruim, mas o Abel é um sujeito diferenciado no futebol, né? Ele é um... Não é oportunista. Não é oportunista, é um cara que sempre tratou todo mundo com muito respeito, né? Eu acho o Abel uma personalidade É uma figura. diferenciada no futebol. Não gostaria que o Fluminense caísse por ele, mas o São Paulo, eu estou secando muito. Agora, O São Paulo vai cair, já vou te dar. Não, vai sim, vai sim. Não vai. Eu O São também Paulo- pensava que o Inter não ia cair nessa mas- altura lá e depois me Não, mas olha aqui, convenceram ó, que mas caía. o São Paulo com essa vitória com o esporte. Está em 12º. Olha aqui, ó. É que o São Paulo... É que tem Essa pode ser a 11. vitória do Inter contra o Tem Flamengo. 11 times, não, é que tem 11 times que perdendo uma ou ganhando uma faz uma grande diferença. Mas ele É que o perdendo São duas. Paulo, Magrício, no retorno do Campeonato Brasileiro, ele tem 12 pontos em 7 jogos. É muito mais, por exemplo, que o Corinthians, que tem 8 em 7 jogos. Não, Ele tu- está tendo um aproveitamento Próprio bom nessa Grêmio, segunda próprio metade. Grêmio, quantos pontos tem? O Grêmio tem 7 pontos em 7 jogos. Era para estar na segunda divisão. Tem muita sorte que fez um primeiro tempo, um primeiro turno maravilhoso. Não, o Grêmio jogou bola. Mas não, Sorte assim, não. Sim, só eu tô pra dizendo, lhe informar. fez um primeiro Não, turno sorte não. muito Só para lhe bom. informar. Fez um bom, fez um o Grêmio, bom, o fez Grêmio um... não tem a menor chance de cair para a segunda divisão, já Não. conseguiu mais pontos que o Inter o ano Não, passado mas tu no não tá campeonato entendendo o que todo. eu estou dizendo que ele tem o segundo turno do Grêmio, segundo era turno para é estar na segundo. segunda divisão, que tá. fez uma gordura muito grande no primeiro turno. Se não tivesse tá feito... Tá fora do Z4 fora no também, segundo ó, turno. olha só, tá o fora Z4 também, do segundo turno seria Sport com 2 pontos em 7 jogos. Bárbaro. Coritiba Bárbaro. com 3 pontos em 7 jogos. Renovou com o Lucha e... O projeto não deu muito certo. Não deu muito certo. Fluminense tem E é 5 o pontos. técnico do Curitiba? É o Marquinhos? É o Marcelo Oliveira, não é? Ah, o Marcelo Marcelo Oliveira. Oliveira. Não Marcelo caiu Oliveira. ainda? Mas já vai cair, Bah. já vai cair. O Fluminense tem 5 pontos em 7, por isso que a situação do Fluminense está pior que a do São Paulo. E fechando o Z4 tem a ponte que joga hoje. É, Com Essa é 5 outra- pontos em 6 jogos. Essa é outra que tem que seguir o caminho da Portuguesa lá e acabar na quinta Mas a divisão. Ponte não Hoje é com vem... o Flamengo, hein? A Ponte não vem fazendo segundo turno, é péssimo da O Ponte. Eduardo Batista, se não ganhar do Flamengo hoje, ele vai pedir demissão. Que ele não pediu depois daquela agressão que houve lá, na chegada de uma das partidas que jogou fora, justamente porque recém tinha chegado. Mas ele disse, eu por mim pediria demissão hoje. Ele está louquinho para pedir demissão. Ele é igual o pai dele. Ele vai bater o recorde esse ano, 3 clubes, né? 3 Vai clubes. treinar 3 clubes do Campeonato O Brasileiro. Argel não ano treinar, passado é o treinou quarto. 3. Se não treinar, Se um não der quarto. espaço para o quarto. O Argel ano passado passou por Inter, Figueirense e Vitória. Vitória. Passou pelos 3 também. E dois Salvou caíram. 2. E 2 caíram. Caiu dois salvou- caíram. Salvou 1, né? Agora, essa história da Série B, que é um calvário que tem que se passar, serve para muitos ensinamentos, né? Muitos. Mas ensinamentos. claro, Vê que o Internacional, mesmo com sobra de pontos, ele não está jogando bem. O Internacional Não, não é está que é um jogando ca- bem. é que, ou ah, joga mais do que está jogando, ou vai de novo disputar do 10º para cima. É que- Para baixo, no caso. Tu fala o isso que em acontece é o 2018? seguinte... De 2018. É, O Inter tem bons jogadores e tal.
Olha, Eu acho que tu não cai dentro de campo, desculpa, Bernardo, só para não perder. Cai fora. Os clubes caem fora de campo. Primeiro eles começam a errar fora de campo. Com maus dirigentes, má gestão, né? Atrocidades, barbaridades que se cometem. E a partir daí a direção perde a ascendência sobre o grupo. E aí que começa a cair. É difícil cair, mas não se perde dentro do campo. Se perde primeiro fora do campo. Tá? Pode olhar o histórico das direções que caíram. Nenhuma direção boa, nenhuma direção competente caiu. São direções que no caso do Grêmio, de todos. No caso do Grêmio, com o presidente Albino, não era desonestidade. Não. Era falta de apetência. Mas era uma gestão... Estava defasado. Era uma gestão ruim, era uma gestão que não se acertava, era uma gestão que todo mundo mandava ninguém queria pegar. E ninguém mandava. Era o presidente Albino ficou abandonado por todos, ou seja, as questões fora futebol não foram resolvidas. E certamente o do presidente Albino não foi questão de má gestão. Ele realmente pegou um problema do Grêmio naquela situação. E exagerou na dose. E não soube como resolver. E as pessoas que lhe ajudaram não lhe ajudaram como deveriam. Né? Então, a queda para a segunda divisão, precede a queda para a segunda divisão sempre uma gestão ruim, seja lá por que motivo for. Agora, as gestões, elas se transformam em ruins por um detalhe só. Todos os dois, tanto o Grêmio como o Inter, cada um tem 15, 20 grupos, que aí eles ficam martelando aqui, martelando ali, fazendo fofoca aqui, ali, para pegar uma teta aqui, para ter, eu quero mandar isso aqui. Isso também, Bernardo, mas quando se repete sempre os mesmos nomes... Sempre não, sei, mas os grupos continuam. Os grupos continuam. Era um processo viciado. Se não tiver grupo, aí não tem fiscalização nenhuma. Não, eu acho que tem que ter grupo, mas tenha 2, 3, não 15, 20. Eu acho que não tem espaço para 15, 20. Mas no 7, 8 tem espaço. Sabe por quê? A pluralidade, a nossa sociedade hoje, ela é muito ampla. Com gente com conhecimento, assim, de tudo que é área. Mas quem tem afinidade, eles acabam se juntando. Porque esses grupos, na verdade, são grupos de pessoas que têm mais afinidade, que além da questão política no futebol, confraternizam, estão juntos, e acaba tendo mais grupos. Mas no momento da atuação... Na hora do pega... Mas tem afinidade. Na hora do pega é um querendo comer o outro. Não concordo. Acho que não. Isso aí é fato. Isso aí eu não estou inventando. Isso aí sempre tem brigas e grupos. Olha só. Na hora da eleição, eu te apoio, mas eu quero uma teta ali. No ano passado, teve muito mais briga de grupo entre a situação do que com a oposição. Falando do Grêmio, a situação lá, as várias questões políticas da situação prejudicaram o andamento do Isso aí que eu digo, Grêmio ano passado. Prejudica o andamento do clube. Teve brigas públicas de dirigente com WhatsApp, chamando o outro de paspalho, coisas assim. Né? Retrasado, né? Retrasado, isso. Retrasado, é verdade. Ano passado deu uma acalmada. Tanto que o Grêmio foi campeão ano passado. É verdade. Quando acalmou um pouquinho. Quando acalmou é verdade. Então, os próprios grupos que sustentam as situações se degladiam entre si pelo espaço. E os presidentes têm que ser hábeis para resolver esse tipo de coisa. Quando não resolve, acontece o que aconteceu lá em 2016, né? 2015. Olha aqui, Bernardo, para o teu desespero aqui. Ó. Boa noite a todos. O Grêmio, acredito que é o melhor dos 4 semifinalistas da Libertadores. Vamos conquistar o tri. Acredito muito na conquista. Abraços, parabéns ao ótimo programa. Éder, do bairro Fátima, aqui de casa. Nome de craque. Um abraço pro Éder. Esse aí é o Éder. Deve ser em função. Já faz 40 anos de Éder, né? Isso aí 77, 2017. É só fazer o cálculo, bem certinho. E assim, ó, o Éder nunca jogou tanto quanto jogou no Grêmio. Depois ele jogou menos. Depois ele veio mais recuado, ele jogou menos. Mais me incomodou dentro do campo. Mais ídolo ainda ele fica. Obrigado, Éder. Como me incomodava. O senhor expulsou o Éder alguma vez? Expulsei. Expulsou?
Era o senhor naquele Grenal que ele... Não, em Grenal eu não expulsei ninguém. É o senhor. Foi num jogo... Isso aí me parece provocação. Quando ele fala senhor é para te cutucar. Pra te cutucar. Quando ele fala senhor é para ver se tu reage. Esse é o Éder, é o senhor, é o desejo do gremista é ser campeão, claro. Claro que é o desejo, mas isso aí, para acontecer isso aí, ó, vai ter que correr muita água por debaixo da ponte. Ó. Vai morrer... Pode morrer como morreu na Copa Brasil, morrer na praia. Nadar e tchumbum, morreu na praia. Entendeu? Pode acontecer a mesma coisa na Libertadores. Então, o que eu desejo, né? O Betinho está dizendo que o Klemer vai rebaixar o Brasil, pois eu acho que o Brasil vai de pontinho em pontinho, agora não rebaixa mais. Depois do que o Brasil fez no jogo contra o Inter lá, que desmontou o time na véspera do jogo contra o Inter, é difícil, depois de fazer aquilo, recuperar. Eu tinha mais simpatia pelo Brasil de Pelotas até o jogo contra o Inter, que eles tiraram 7 titulares antes do jogo. Alguns estavam suspensos. Não. Tinha 7 titulares a menos. No jogo mais importante. Poupar jogadores no jogo mais importante. É difícil de entender, porque o cara que fez isso é doente gremista, se criou no Grêmio. Quem? O técnico. O Zimmermann. Pois é. É difícil, né? Agora tem um detalhe. Eu acredito que ele não... Para ver, né? Então, são coisas que a gente suspeita e não pode falar, né? Então, eu só posso dizer que eu perdi toda a simpatia que eu tinha pelo Brasil de Pelotas naquele jogo e que foi fundamental para a retomada do Inter, né? Tivesse... perdido aquele jogo, que era o resultado natural, as coisas iam se complicar muito mais. Sim, porque depois perdeu pro Boa logo em seguida. É verdade. Aqui, ó, o Brasil eu acho que não cai, porque ele só está jogando para não cair mesmo. Para a primeira divisão. O Brasil precisa mais de 11 pontos agora, 11 jogos. Só tem um detalhe. Um pontinho por jogo. O Klemer, para mim, vai ser um dos melhores treinadores que vai ter aí. Pode acreditar. Escreve o que eu estou te dizendo. É só dar oportunidade para ele. Pegar agora esse time pequeno, daqui a pouco pegar um médio e depois pegar um grande, ele vai mostrar trabalho. Tomara, eu gosto do Kleber, só que eu acho que ele exagerou na dose em alguns momentos, né? Ele pegou o jogador pelo pescoço, ele bifiou um preparador físico. Tu não imagina o que os caras não fizeram. Para ele sair no tapa com o cara, porque o cara... Bom, era uma esculhambação no Internacional, aqui, ó, demorou a sair aquilo ali. Demorou, porque ele estava uma esculhambação. Ninguém mandava no vestiário. E foi na época do Pífero que ele... Claro, foi o pior presidente que pisou no Internacional. Tomara que nunca mais nem entre no Beira-Rio. Quando ele pegou o William pelo pescoço lá em Caxias, era o Luigi o presidente. Só essa projeção de 11 pontos para o Brasil é uma projeção garantindo com muita segurança, porque nos últimos anos, Rec, eu estava buscando aqui com 42, 43, já não cai. Mas esse ano, tu viu que os times aqui estão indo de 3 em 3. O Verdense vem aqui em Pelotas e ganha. Olha, o Goiás está lá embaixo. É a pior segunda divisão dos últimos anos, né? Que nível baixo. Em 2014, muito baixo, né? Em 2014 seriam necessários pelo menos 44 pontos para não cair. Teve ano que com 40, dependendo dos critérios, já não caía. Eu acho que a parte de cima... Eu estou batendo nessa tecla e vou tomar pau no final, eu sei. Porque todo mundo está falando de 63, 65, 66. Eu acho que com 60 vai dar. Por quê? E melhorou o meu cálculo ainda com a derrota do América. Só tem o Inter garantido com 54. Os outros vão se matar até o fim. Então com 60 vai sobrar ponto não. Sim, mas vai dar. São todos muito ruins. Pode dar. Todos muito ruins e agora nessa reta final... acaba o fôlego de muita gente, o cara já descontou receita, já não consegue pagar jogador, já exauriu todo o recurso. E agora volta os jogos terça e sábado. Mas a segunda divisão é muito difícil de jogar. Para times médios, eu sei que eu apitei, nenhum grande deixou de subir. Eu apitei muitos jogos da segunda divisão. Não é fácil, é a mesma coisa que jogar contra argentino, aqui é um futebol diferente. E agora são 4 que sobem, né? 4. Quando o Grêmio voltou em 2006 eram 2. O Grêmio podia ter voltado.
Agora são 4. Nunca mais vai acontecer aquilo. 7 homens ganhar o jogo. O Grêmio que acontece essas coisas sensacionais. Essas epopeias só acontecem com o Grêmio. Se tiver o Grêmio, vai ter uma epopeia. Não vai acontecer. Nada foi fácil. Quem venceu o que nós vencemos aqui no Rio Grande do Sul, vence qualquer coisa. Então, essas epopeias só acontecem com o Grêmio. O Grêmio foi feito para isso. Nós somos forjados na dor e no sofrimento. Estamos prontos para qualquer desafio. Sim, porque vocês vinham sofrendo há 16 anos. É verdade. Não ganhavam nada. Sofrendo com arbitragens. Com... Não, com arbitragem não. 15, aí tu bota mais. Arbitragem não. Estou falando lá de assim, 77, daquela época. A arbitragem é o seguinte. Tem acontecido erros contra Corinthians, contra o Grêmio, contra o Inter. Contra o Grêmio tem a favor do Grêmio, tem a favor do Corinthians. Não. Eu não me lembro. Eu vou trazer uns 10 lances. O senhor vai demorar uns 2 meses pesquisando para achar 10 lances. Teve um pênalti clamoroso dentro da área, o cara tirou com a mão e o juiz... Olha como é a questão do pênalti. Qualquer bola que toca na mão do jogador do Grêmio dentro da área... É pênalti. Não teve um lance que o juiz não considerou pênalti. Ontem o cara abriu o braço no chute do Everton. Que redundou no gol. Que redundou no gol, mas o juiz não marcou pênalti. Não. Agora, lances como aquele, muito piores do que aquele, foram marcados pênaltis contra o Grêmio. Foi a pior coisa que fizeram. Porque na minha época não tinha esse de a bola, qualquer bola batendo no braço era sempre bola na mão. Não. É que a regra era clara. Teria que haver intenção. Se não tivesse intenção... Pioraram, Reck. Piorou. Hoje tu tá com o braço aberto, leva um bolaço de 5 metros... Mas tá com o braço aberto. Mas o cara vai fazer o que com o braço? Vai tirar o braço pra de jogar? repente, até numa posição que ele faz assim, para cabecear uma bola, e a bola vem lá e baita bolaço... Porque o braço faz parte do corpo. Ele não pode, é óbvio, não tem que ficar mas ele aqui. faz parte do corpo. E o braço, ele compensa o centro de equilíbrio. Então o jogador, para fazer uma jogada, ele abre o braço de tal forma para ele não cair, para ele não se estatelar no chão, até para ele poder se apoiar e amortecer a queda. No momento que ele tem que ficar dentro da área com a mão para trás, ele corre até risco com relação à integridade. Não pode dizer, mas ele ampliou o espaço corporal. Não, ele usa os braços para fazer com que o centro de equilíbrio dele se adeque mais à posição que ele quer. Mas a intenção do zagueiro sempre é impedir que a bola chegue no gol. A intenção do zagueiro é fazer isso aqui. É com a mão propositadamente atrás da bola. O Leonardo Silva fez um dia, subiu para cabecear com a mão. Agora, o jogador tá com a mão aqui, o cara dá um cruzamento, bate na mão, na minha época, não tem que fazer. O jogador andar com a mão atrás, ele está fazendo um movimento antinatural contra a integridade dele, porque se ele tiver que fazer determinado movimento, ele pode cair estatelado no chão. Na minha época, eu apitava, que a regra era diferente, havia reclamações por pênalti, por derrubar, e o árbitro interpretar que não foi de propósito. Havia algumas reclamações assim, mas de mão, raríssima, porque tem que haver, estava escrito na regra, tem que haver a intenção de jogar com a mão, de cuspir no adversário, de dar uma porrada no adversário. Quer dizer, estava escrito ali que tinha que haver intenção. Quer dizer, então, para nós, árbitro, era muito melhor. Mais seguro? Muito mais seguro. Até para quem está assistindo. Todo mundo vê. Não houve intenção. Se é pênalti, não é pênalti. Tá aqui, esse pênalti que foi dado agora para o Internacional. O cara deu um carrinho e aí... Claro, ele deitado no chão, resvalando a bola no chão, claro que levou com o braço. Claro, e o jogador põe o braço no chão para ele não cair, para ele não cair com a coluna, com o cóccix no chão e não se machucar. E aí a bola bate. Bom, bateu, como bateu no pé, não tem. Que nem o impedimento ontem do Grêmio. Olha só o absurdo da regra. O corpo do jogador estava projetado adiante da linha. Pô, é um detalhe do detalhe para ir contra o gol. Eu não estou falando especificamente em relação ao Grêmio, né? Se o sujeito está com o pé atrás, está resolvido. Se ele está com o pé na frente, a cabeça está inclinada aqui, e adiante do zagueiro... Vou te dar um lance, o jogo do Corinthians. A mesma coisa. O jogo do Corinthians. Como é que vai anular um gol desse? Como é que anula um gol desse? E um gol lindo, por sinal. O jogo do Corinthians com o Cruzeiro, ontem. O cara eu tava vendo o Grêmio. Fez um gol de cabeça. O Corinthians fez um gol. O Grêmio, Bernardo? Fez o gol, o cara do Corinthians fez o gol de cabeça e ele deu um impedimento.
Aí provou na linha Não, isso foi pior que o que o do Grêmio. calcanhar do jogador do Cruzeiro estava dando condição. Essa aí. Eu duvido O que o Bandeira tenha calcanhar, visto olha isso. só, o calcanhar estava dando condição. Não e aí tem o Bandeira viu que ele estava impedido. Ah, para aí. ó. Hoje é muito na sorte. Assim, isso. ó, na dúvida não está impedido. Claro que Na não. dúvida não está impedido, deixa sair Era gol. assim o antes, esporte é de fazer gol. Na Mas dúvida, não era assim, a FIFA porque, dizia? Era, mas é Na que... dúvida, pro atacante. Porque Sempre os erros foi. de arbitragem no impedimento, eles acontecem muito mais anulando gols legais do que validando gols ilegais. Sim, Pode é olhar quando a gente é for, verdade. vai ver o replay do lance, o erro da arbitragem está em anular gols legais. Bom, então é o seguinte... 70%, 80% dos erros são anular gols Estatisticamente é o válidos. seguinte, na dúvida, é do atacante. Ó. Porque o esporte é de fazer gol, não é de anular o gol. Sim, Aqui, ó. tem que melhorar Aqui, ó. numa época Agora- a regra do impedimento. Depois piorar de Depois novo. piorar de novo. Agora vão querer botar o vídeo para ver. Eu quero só um lance que nem o pênalti que houve a favor do Internacional. Aquele lance, eu duvido que o vídeo ia dizer se ia ter certeza se era ou não era, porque da posição daqui era pênalti claríssimo. Tu diz Da desse de trás- ontem? De sábado? Não, de sábado passado. No outro? Do outro No jogo. outro jogo. Foi lá no Foi lá no interior, em Caruaru. Isso. O cara, de lá para cá, viu que o cara não tocou nele. Entendeu? Então... Não, minto. Tu tá falando do Grêmio? Tô falando do pênalti Grêmio. Grêmio e Bahia. Não, mas aquele ali foi claríssimo. por Não, mas qualquer ângulo, onde né? o árbitro estava e vou dizer, daqui, não tinha como mas botar. logo no primeiro Era lance, difícil. Ali era dava pra pênalti. ver o árbitro. Mas, Era- mas era pênalti. tinha um bandeirinha Ah, do não, outro aí lado sim. e tinha um árbitro de fundo. Não, aí E sim, não o tem- árbitro de Não, mas fundo só que nota ali, zero. ali houve vários erros. Em primeiro lugar, o juiz não tinha condições de dizer que não era pênalti. Porque nós vendo daqui, foi pênalti. Daqui parecia direitinho que o cara Mas tinha ele tava derrubado. Pior é que o cara que estava atrás do gol estava bem mais perto do que esse bandeirinha daqui. Aí depois de discutirem 15 minutos, aí o bandeirinha aqui chama o juiz, E foi no avisa. peito. Ele lá a 200 metros de distância, com todos os jogadores na frente, ele viu. Alguém assoprou nele no ouvido dele, entendeu? E aí ele foi lá e anulou o gol. Agora, só tinha Anulou um que o podia pênalti. invalidar aquele pênalti do Bahia. O árbitro de trás da goleira. Claro. Que tá ali Mas é- pra isso. Mas e se ele não tem plena convicção? Ah, bom. Não tem plena convicção, não é pênalti. Claro, por isso que eu digo, na não tem nenhuma dúvida. convicção, não é Na pênalti. dúvida, Não, mas pro- daqui a 49. pouco teve aquele caso aqui no Rio Grande do Sul que todo mundo viu que não foi pênalti no jogo do Inter, que deu a confusão Inter e Juventude, se não me engano. Que o árbitro manteve a convicção dele, porque pro árbitro Foi principal, suspenso. que foi suspenso depois, o Diego Real. Pro árbitro... não foi É o Diego único Real. caso de árbitro Não, não foi suspenso. Diego Real, foi É o- sempre quando erra contra o Inter. Não, mas o árbitro, Não ele foi. teve plena convicção de que foi pênalti. E o árbitro de trás disse, acho que não foi. Entre uma convicção e um acho, eu fico com a convicção. Claro. Eu sou o árbitro na Esse hora. que disse acho nem tinha que se meter. Assim, Entendeu? ó. Tem Aquele que lance, saber, aquele sabe? lance, ou aquele dá- lance ou dá decretou ou o desce. seguinte. Aquele lance decretou o seguinte. Na dúvida, a favor do Inter, porque o presidente da federação suspende. Tá? Aquele o erro dentro de Não campo, é o presidente- o erro dentro não é de o presidente da campo federação acontece, que faz faz. parte. Foi, Mas quando a contra o atitude, coitado do Noveleto. a atitude do presidente de suspender porque errou para o Inter, para um filiado seu, desacreditou Mas toda não a é o arbitragem. presidente. Mas foi ele que suspendeu. Não foi. Foi ele, não recebeu o foi. juiz. Ele recebeu o juiz na sala Não dele. foi, Pelo não amor de foi, Deus. não foi. Isso é do jogo. Isso aí é quem manda, Isso é do quem jogo. manda na arbitragem é o diretor de árbitro. Tá bom. Não, Isso é o do jogo. presidente. 12 O Noveleto de- não ia comprar uma briga dessa. Tanto que recebeu o juiz Não. na sala dele. Foi no dia 12 de março e foi sim o Diego Real. Foi o Diego Foi o Real. Diego Real. O Diego Real. Excelente juiz, por sinal. Descontou a duplicata, aquela do É Cruzeiro. aquela do Cruzeiro. Excelente juiz. Que contra o Cruzeiro lá, nesse lance que o Bernardoni falou, que o jogador botou a mão para se apoiar, em dois lances parecidos, que o cara foi dar o carrinho, deu a mão, E foi a pra bola rua. bateu e deu 2 pênaltis, e ainda botou Dois o cara pra rua. Sendo que em um lance o cara tava com a mão atrás do corpo, né? Atrás do corpo. Por isso que eu estou dizendo que foi errada essa mudança. E eles não conseguem enxergar isso. E aquele lance do
Juventude, o jogador levou uma bolada muito forte, muito rápida e que realmente, na hora quando viu, a impressão foi de pênalti, depois no replay, com câmera parada. Por isso que eu sou favorável ao árbitro de vídeo no lance... Ou a convicção de quem está no lance decisivo. O problema vai ser como manter a agilidade do jogo com o lance de vídeo. O problema é a transparência. Porque a gente não vai saber qual foi de fato o ângulo que o árbitro fez. Aquele lance do Bahia, nem o árbitro de vídeo. Claro que não, claro que não. Nem eu discuti meia hora, um ia dizer que sim, porque parece que batem 2 de vídeo. Foi muito difícil. 2 árbitros. Da posição que está filmando daqui para lá. Mas como é que vai ser? Foi não, mas eles vão ter acesso daqui a lá foi. Eles vão ter acesso a todos os ângulos, Bernardo. Não. Eles vão ter outros ângulos, não é só a câmera central. Mas como é que vai ser? Com todos os ângulos. Quem é que decide? É o árbitro de vídeo ou vai ter uma telinha para o juiz ir lá olhar o lance que se ele tiver Não, é o play? árbitro de vídeo. Não, Bernardoni, se o lance for interpretativo, o árbitro de campo pode pedir para assistir na tela. Tá. Se o lance São for... 2 árbitros, então. Isso aí, o mesmo peso. Se o lance for Ele pode definir capital, ou não. Só tem um detalhezinho. Porque por é tão exemplo, bacana no vôlei e no tênis, que tem esse lance, né? É tão bacana no vôlei, eu acho que é um momento da partida no vôlei lá, quando Dá sensação. o treinador expectativa pede do desafio. a expectativa do desafio, e aí olha o Caso uma desafio expectativa e legal. todo mundo se convence, o juiz estava certo, o juiz estava errado, e segue o baile, né? Esporte diferente. É que o problema é que no Esporte vôlei... diferente. Concordo. É que No no vôlei futebol- não tem interpretação, Não, tocou ou não tocou, foi dentro ou foi fora, né? Não, e tem outra. No futebol é tempo corrido. É diferente do voleibol e o basquete, o futebol de salão, que para o jogo, para o relógio, o cronômetro para. No futebol, não. E vai ficar discutindo aí os 2 árbitros. Não, vai quando ter. o cara pita com 2 relógios, para que é? Um para botar o tempo corrigido e o outro o tempo corrido. Não, mas vamos ter que evoluir. não vai parar toda vez que Mas ele não tiver vai- dúvida, tiver 5 lances Não, mas duvidosos. tem que limitar. Mas não tem aí, limitação. como é que vai limitar se lá a bola entrou e o juiz disse que não entrou? Não, e olha, foi gol, tá resolvido. Não, tudo bem, mas a rapidez, eu quero ver a rapidez. Normalmente já fizeram essa experiência e levou 18 7, segundos. 8 minutos. Não, as últimas que Não, já deram aqui teve. foi 18 segundos, 20 segundos. Na Europa, onde já estão utilizando há mais tempo o serviço. Nós vamos evoluir, a tecnologia vai A evoluir. grande Eu tenho uma provocação pra ti. Mas a grande questão desse árbitro de vídeo, para funcionar, ele não pode acontecer como os árbitros atrás dos gols. Que são árbitros que não foram treinados para aquela função e muitas vezes são árbitros novatos. Tu, árbitro novato, tá no teu 2º, 3º jogo de Série A, vai interpelar um árbitro FIFA de que ele tá errado? Não vai. E o juiz não confia naquele Exato. parceiro. Não, mas porque tem- ele não Porque conhece ele. não há um entrosamento e é um Claro, jovem. Então tem um detalhe muito importante. Nós temos quantos jogos cada rodada? 20, 10 em cada série. 10 jogos, 10 jogos. 10 Tem na- que ter Não, 20 10 em árbitros. cada série. Não, vai Não, ter mas só que na A. bote na Série A. Ah, primeiro. mas a aqui, ó, Série B, só na sobe Série A. dez. Série B, Vai ter Série que B. ter 20 árbitros treinados, cara bom de olho, bom de interpretação, que agora vão botar 2 árbitros que estão apitando, que inclusive apitou a final do Copa Brasil, ele ia ser um dos vídeos, entendeu? Porque tem 2 que estavam treinando lá Luiz Flávio. na Comembol lá. Na entendeu? Comebol estavam o Daronco e o Sandro Meira Quente. mas Esses olha- 2. mas olha Então só. eu quero ver eles botar 20 árbitros qualificados para fazer isso aí em 10 jogos. Mas assim, Não, ó, o problema tem não árbitro são só os qualificado não, com mais de 45 anos, que não tem mais a forma física para correr, mas no vídeo ele tem toda a condição de Bernardo já interpretar. era ceguinho Pode botar o senhor lá, desde que não seja jogo do Grêmio, por favor. Mas pode botar o senhor lá para ficar só no vídeo. aceitaria se fosse para ir para os jogos do Grêmio. Não, jogo do Grêmio não. Jogo do Grêmio não, chega, Não, chega. mas daqui a pouco, por que estes árbitros É aposentados... árbitro laureado pelo Internacional. Laureado pelo clube. Laureado pelo basquete. Aliás, Mas por Laureado que- pelo basquete. Por que o árbitro atrás vê do se gol... tem algum árbitro com laureado pelo Grêmio. Não, árbitro Árbitro laureado é... Não existe. Só tem um Isso é- detalhe. Não, mas Bernardo... Aqui, ó, só para esse lance aí. Eu apitei durante 20 anos. Eu saí do Internacional antes de me formar árbitro. Sou atleta laureado pelo basquete, nós ganhamos 5 campeonatos seguidos lá. Aí eu tirei o curso de árbitro. Não tinha um jogo que eu ia apitar do Grêmio ou do Inter que o Paulo Santana não escrevia uma coluna.
atleta laureado internacional, diretor Nestor Ludovic, diretor conselheiro do Internacional. Nome de rua, Beira-Rio. Quer dizer, então, que escalava. Quer dizer, como é que pode? Olha a pressão que eu tive. Tu ia de fraldão do pé de apoio. Eu fui lá para dar um pau nele e ele fugiu. Aí o que aconteceu? Eu fiquei durante 20 anos. E aí passou, hoje, essas brincadeiras que surgem, porque eu era... É verdade. Bernardão foi um grande árbitro. Claro, todo mundo sabia que eu era ladrão, mas era um grande árbitro, Bernardão. A maioria dos árbitros, a maioria não, todos têm clube. Porque antes dele ser árbitro, ele já estava torcendo para o Grêmio e para o Inter. Ou não? Você é igual jornalista. Vai me enganar, é claro. Olha tem, aqui, ó. Tem jornalista que é doente, mas não diz. Não, eu sou São José. O REC, para quem tu torce, REC? La Portuguesa de Lagoa Vermelha. O meu time, eu posso dizer, o meu time ganhou do Grêmio 2 vezes essa semana. Cruzeiro, eliminamos o Grêmio na Copinha. Agora, falando sério, o Internacional tomou 6 do São José em 2 Não, o jogos. Cruzeiro também meteu 6 no Grêmio. Foi... Mas o que é isso? Então essa Foi 6 turma também. jovem Foi 6 tá também. O segundo jogo certo. foi 3-2, o primeiro foi 3-1. Esses de 23 aí não está dando muito certo. Mas isso é uma vergonha. Os caras ganham o lanche no Cruzeiro e no São José. E olhe lá. E vai de ônibus para casa. Mas os dois tomaram 6, mas o Grêmio fez mais. O primeiro jogo. Foi 6-1. CT Dourado. Grêmio 2, Cruzeiro 3. No Passo da Areia, São José 3-0 no Inter. Aí? Quartas de final. Jogos de volta. No Antônio Vieira Ramos. Cruzeiro 3, Grêmio 2. Então foi 6-4. É. E o Inter perdeu de 3-1 na Morada dos Quero-Queros pro São José. Foi 6-1. Que idade isso? Sub-23. O Grêmio Internacional bota o que eles querem. Não tem regra. Tá, mas é sub-20? Não é a federação. É a Copinha, Copa Paulo Santana. Pode botar mais velho, mas a maioria é do sub-23. Mas tomou 6 no É, Internacional. uma vergonha, Tomou tem 6. razão. Olha, mas tem que fazer uma força. Aí tem um aspecto motivacional aí que é importante. Tem o aspecto motivacional, porque, com todo respeito a Cruzeiro e São José, ainda que seja um atleta do Sub-23, ele tem muito mais condição atlética, muito mais condição física, tem um histórico muito melhor. Aí tem uma questão motivacional Só um detalhezinho, né? Todos esses do Grêmio e do Internacional, um deles deve ganhar mais do que o time todo do São José. Sem todos. Pegando por exemplo, o Inter que enfrentou. Vou na ordem numérica. Na ordem numérica aqui. Esse aqui é o do jogo da Copa Paulo Santana no Passo da Areia. O primeiro jogo com o São José. Vamos ver. Igor foi o goleiro. Tá, esse era o quarto goleiro antes, tá. Roberto. Esse que defendeu o pênalti lá Esse é o Daniel. O Daniel. Ah, o Daniel. É. Mas jogaram também Roberto, Alemão, Whindersson, Jefferson, Ramon, Val, que figurou no Val, Alex Santana, Jô Anderson, Mossoró e Ronald. Mossoró também surgindo bastante. Um desses aí ganha mais do que o time todo do São José. O Anderson veio do São Paulo, o Val jogou nos titulares, o Mossoró jogou entre os titulares. O Grêmio que jogou contra o Cruzeiro, eu vou na ordem também. O Grêmio de mais conhecidos tem alguns nomes também, vamos lá. Renan, Dudu, Zé Augusto, Denilson, Anderson Balbino, Conrado. Não, Denilson conhecido, Conrado conhecido. Conrado conhecido. Jonathan, Araújo. Jogou nos profissionais. São todos profissionais. Batista. Jean-Pierre e Vico. O PP estava no banco, por exemplo. Todos eles são profissionais. O Lucas Rex estava no banco, que também figurou nos principais. Todos eles são profissionais. O zagueiro? O Esperon, também, o estrangeiro, também estava. Ezequiel Esperon. São José, nenhum Lucas deles Poleto. é profissional. Então tem um aspecto motivacional aí importante. Olha aqui, Bernardone, uma provocaçãozinha para ti aqui. Pergunta para o senhor Bernardone, se o Grêmio jogar bem como já jogou esse ano, estaremos na final, senhor Bernardone, diz o Jair Sodemai. Se jogar bem como estava jogando no primeiro turno, não acredito. Mas está longe de acontecer isso. O próprio gremista aqui tem dúvida. Tem que voltar a jogar aquele futebol que não está sendo jogado em todo o segundo turno. Isso é verdade. Em todo o segundo turno. Então, desde agosto. Então não é de hoje. Ele perdeu para times que está lá na rabeira. É verdade. Perdeu para times que estão lá brigando para não cair. O Grêmio é dependente do Luan.
Porque o Luan, ele busca a bola, onde a bola estiver, ele busca a bola. Tem uma diferenciado. lateral pro Grêmio, desafogo, né? na intermediária direita, ele vai lá, busca a bola, arredonda ela, passa pro Arthur e volta. O Arthur não tem com quem jogar. A dupla Arthur e Luan jogou muito. O Grêmio é dependente. Agora, eu vinha escutando na rádio, quando eu vinha vindo para cá, estavam falando, entrevistando o diretor de futebol do Grêmio. E o Luan estão em tratativa para a renovação do Luan. Ficará entre os 3 maiores salários. Não, mas está muito difícil, porque o que o Grêmio está oferecendo é muito abaixo do que ele quer. E tem razão. Por quê? Porque ele é profissional. Se o Grêmio não vendeu ele na janela passada, ficou com ele aqui, não quis vender. Vendeu. Não, vendeu o Pedro Rocha. Porque ele não quis ir. Ele não quis ir. Claro, o Luan não quis ir pra Rússia. Não forçaram uma situação. Mas não importa, não foi. Ele tem que ser o melhor salário do Grêmio. Ele é que decide. Isso não resta dúvida. Mas o salário maior que tiver, se o cara ganhar 800, ele tem que ganhar 900. Eu tenho certeza. Não, tem que endurecer. Porque daqui 3, 4 meses tu pode fazer um contrato e ir embora que nem o Ronaldinho. Primeiro assim, ó, não é daqui a 3, 4 meses. Nada. Primeiro, não é daqui a 3, 4 meses. É 6 meses. Outra coisa, o Luan quer estar na seleção. E o Tite deixou muito claro para todos que quem está bem, o requisito para estar na seleção é estar bem no clube. Tá? Então, isso está muito claro. Um jogador em conflito com o clube não vai estar bem no clube e isso já compromete a ida dele para a seleção. Sim, mas faz 6 meses que estão brigando para renovar. O Grêmio vai acertar com ele. Vai acertar. Esse é o jogo do empresário, é o jogo do dirigente. O Grêmio vai acertar. Né? Mas tu concorda comigo que ele tem que ser o melhor salário? Não tem dúvida. O melhor jogador tem que ganhar o melhor salário. Claro. Tá? O que o empresário e o Grêmio enxergam? Existe lá um valor de venda e que Grêmio e empresário estão disputando esse valor. Né? Sim. Porque uma coisa é eu fazer a aposta no Jean-Pierre, fazer a aposta no Patrick. Né? São jogadores que não estouraram ainda. Eu fazer a aposta no Arthur. Outra coisa é eu fazer a aposta num cara que já está consolidado. Aí é mais cara a aposta. Mas tu vê... O Grêmio já renovou com o Arthur? Parece tá que sim. Parece que estava encaminhado. O pai dele está em Porto Alegre para assinar. Claro, é assim, ó, e aí na discussão, os que estavam entrevistando, depois, olha só o absurdo, dizendo que hoje o Arthur tem muito mais possibilidade de ser vendido por um valor preço de mercado bem pela maior, idade, governador. Pela idade, não, e pelo jogo, já está na seleção, coisa que o Luan não foi. Um tem 20, outro tem 25. Luan foi para um tem 20, outro tem 24. Vai fazer 25. O Luan teve alguns incidentes do Luan, com questão de trânsito e tudo mais. Não, e o Luan... europeu valoriza isso, porque depois chega lá e não desempenha. O Luan tem um histórico de lesões, já é a terceira, quarta lesão muscular dele. O Arthur é outra formação, é outra posição. O Luan, ele é excelente, mas na hora de concluir, ele tem ainda uma deficiência na conclusão. O Arthur serve para qualquer tipo de jogo, o Luan para um jogo específico, tanto que o Tite disse que o único jogador que pode mudar taticamente um jogo é o Luan, e por isso que ele gostaria do Luan. O governador não analisa é o contexto. Claro. Hoje, o Luan vale 3 vezes mais que o Arthur. Não mas foi, a projeção... Mas não foi o que estavam dizendo, estavam entrevistando o cara. Quem disse bobagem. É bobagem, para mim é bobagem. Porque o Luan hoje é o melhor jogador do Brasil. O Arthur saiu dos coelhos ontem. É que a imprensa aqui, a nossa, e faz craque assim da noite pro dia. O cara jogou bem uma partida, é craque. Fez uma jogada excepcional, mas o Luan é craque. Comprovação. Vocês fazem, Luan, sim. vocês da imprensa... Mas quantas partidas o Luan já jogou? Não, mas a crítica é com relação ao Arthur. Eu estou falando sobre o Arthur. Mas quantas partidas o Arthur jogou e provou a qualidade não dele? é para ser craque. O vereador pode até dizer que os dois têm um bom valor de mercado, não precisa entrar no mérito. Depende de quem compra. Se ele for para os Emirados Árabes, os caras querem comprar um de 25 e não querem um de 20. Se ele for para a Inglaterra, os caras querem comprar um de 20 e não querem um de 25. Se for para a China, eles querem um de 30 que já tenha passado pela Europa. Cada mercado tem a sua característica. Isso aí é circunstância. Porque o Rodrigo Dourado, quando o Internacional podia ser campeão da América, os ingleses vieram aqui para comprar. O Internacional fez doce, não vendeu. O Valdívia, o Sacha, o presidente do Inter botou preço publicamente. 13 milhões de euros, eu nunca vou esquecer. Quase 50 milhões de reais hoje. Vieram aqui. Tá aí o Sacha.
tentando ser titular do Inter. Vieram não aqui- foi para a Europa, não foi para lugar nenhum. Tentaram comprar até o Jefferson, o lateral. 6 milhões. o Inter Esse pediu. foi convocado pra E seleção, o Inter pediu né? 6 para a Sampdoria. Foi convocado para a seleção, o Jefferson, né? Convocado para a seleção lá. Bem, Mas É por isso que eu digo, tem sacanagem aí. não sei. tu não tá sei, dizendo, não né? sei. Tem não sei. sacanagem, como é que vai Já passou, fez convocar sacanagem, pode dizer. Jefferson para a seleção brasileira? Mas como precisava foi de um contratado? lateral, o Guri tava bem no precisava. ano. O Dunga assistiu... Quem era o treinador que Dunga. convocou o Jefferson? Dunga. Assistiu 2 jogos, Inter e Atlético Mineiro, o Jefferson foi muito bem. Ele comeu naqueles 2 jogos. Pode ter certeza. Ele jogou bem lá e aqui. Precisava de um substituto. Não tinha outra Ele explicação. jogou bem no México. Não, no México Jogou bem no depois. México. Então Lá depois ele acabou jogou, com o Dunga. ele jogou bem no México. Quer ver? o Jefferson. Ah, ele foi Nada. pós-convocação. Viu, Magrício? Nada justificava a convocação do Jefferson. A gente ficava tentando entender o porquê. Aí nos apegamos a esse detalhe. Só pode ter sido a ilusão dos 2 jogos contra o Atlético. Porque nada justificava. Ele não tinha bola para jogar. Teve um lateral esquerdo também que o Zagallo convocou. Como César é que é o nome? Prates. César Prates. Né? Jogava nas duas. É verdade. Agora, mas aí tem mais história. jogador, Tem mais jogador, história. jogador Presentinho, também. será? Aqui, ó. Jogador de futebol também, aqui, ó. O que eu vi apitando futebol, dos 20 anos, o cara entregar jogo, não chegar na bola de propósito. Isso aí, eu cansei de ver isso aí. E aqui foi comprovado agora na seleção brasileira, com o Dunga, praticamente os mesmos jogadores, não estava dando nada. Agora ganha de todo mundo. Porque Quer o dizer, Dunga é muito ruim. Não é o Tá? Dunga, é os O Dunga- jogadores que são não, tapados. Os mesmos jogadores agora estão produzindo. Não, estão produzindo Ele é por muito quê? ruim. Ele não tem histórico de. Não, Organização tática. E a minha opinião, Que organização? ele não tem histórico de treinador, não teve sucesso em nenhum lugar onde passou e ganhou 2 vezes o cargo de treinador. E se dizia, para isentar o Dunga, de que a nossa geração era muito ruim, muito precária. Com a mesma geração, com os mesmos jogadores, 2 jogos depois, um treinador que faz, que tem a humildade de perguntar para o treinador do clube, como é que o teu atleta joga aí? E ele joga do mesmo jeito na seleção. Essa é uma das características que faz ter sucesso. Mas com o mesmo elenco, com os mesmos jogadores, com a mesma seleção, conseguiu uma produção sensacional que ele não empatou uma partida. Enquanto o outro, com os jogadores, dizia o seguinte: olha, essa geração é muito ruim, não temos mais craques, temos que nos conformar com o que nós temos. Essa é a diferença. Por isso que o Tite está ganhando e por isso que o Dunga perdia. Com o Dunga nós corríamos o risco de não ir para a Copa. Por quê? Porque ele é muito ruim. Tem um detalhe. Pronto, simples. Tava fora da Copa. Ele é muito ruim como Tem um treinador. detalhe, Vamos tem um pegar detalhe, nada. tem um detalhe assim, Tanto que ó. ninguém contrata ele. Tem um detalhe, tu pega hoje o campeonato esse classificatório para a Copa do Mundo, é o pior que tem. Os times são os mais ruins. Já vendo a Argentina, periga nem ir. Quer dizer, o Equador está ganhando aqui, perde ali. E o Dunga deixou em 5º lugar. Bolívar, Não obstante, está é em muito 7º. ruim. Tu não vai acreditar que Com esses esse ruins, nós time estamos em do 7º. Brasil vai chegar lá e vai deitar e rolar em cima Com do o time Dunga nós da estávamos Europa. em 7º. É. Com o Tite, Não. 3 jogos Eu quero depois era o saber primeiro. outra coisa. Esse time do Brasil vai deitar e rolar em cima da Alemanha, Evidente que não. da Itália. Evidente que não. O parâmetro é outro. Evidente que não. Por isso que Mas- o Tite já mas está tem- querendo amistosos contra europeus. Mas tem condições de ganhar. Sem Grêmio- dúvida, condições de Nessa ganhar. linha, Rex, só eu peguei aqui, até por curiosidade, para a gente ver os nomes de uma das convocações do Dunga para os jogos contra o Uruguai, em Recife, contra o Paraguai. Qual foi o resultado? Depois eu busco o resultado aqui. Uruguai Uruguai e Paraguai. Uruguai em Recife, Paraguai em Assunção. bons jogos. Bons jogos. Goleiros, essa convocação foi em, vamos ver aqui, 3 de março de 16. 1 ano e meio atrás. Goleiros, Alisson, Marcelo Groi e Diego Alves. Não mudou muito, o titular é o mesmo. Boa convocação. Zagueiros, Davi Luiz, Miranda, Marquinhos e Gil. Parecida com a do time. Muito parecido, o Gil ainda é o Marquinhos titular. hoje é um dos melhores jogadores do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Vai dizer aqui, ó, tá brincando de jogar Quem, futebol. Marquinhos. Marquinhos. É que ele saiu muito cedo daqui, era reserva do Maravilhoso. Corinthians. Hoje nós sabemos o tamanho do Marquinhos. Sim. Naquela época não. Titularíssimo da Quando ele seleção. foi pra lá, ninguém sabia. Davi Luiz não. Davi Luiz eu
não tem o que fazer. Mas ele estava de titular no Paris também. E o Tite tentou levar ele também. Vamos lá. Vamos ver. Laterais: Danilo do Real Madrid, Daniel Alves do Barcelona, Felipe Luiz, então no Atlético de Madrid, Alexandro da Juventus. Tá bem. Marcelo estava Igual, fora. meus jogadores. O Marcelo não. O Marcelo não estava O na Marcelo estava marcado da época do e-mail aquele. por causa do Mano Menezes. Sim. Foi com o Mano o e-mail. Falou mal do Mano e chegou o e-mail no Mano. Os volantes: Olha. Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernandinho Manchester City, Renato Augusto do Beijing. É o mesmo. Mesma base. Mesma base que o Tite usa. Meias: Felipe Coutinho, Oscar do Chelsea, Lucas esse Lima não do tem que fazer na Santos, seleção. William do Chelsea, na época do Chelsea, Firmino do Liverpool na vaga do Kaká, que foi inicialmente convocado nessa em específico, e o Douglas Costa. Também a mesma base. Atacantes? O Neymar estava suspenso. Não, Neymar tava. Tava? Atacantes: Neymar, eu não tô. Hulk e Ricardo Oliveira. O Hulk não tem nada que fazer, né? Na seleção, né? Já não tinha que fazer antes, muito O menos Hulk agora. eu acho que é um dos mais fraquinhos E o que tinha Ricardo aí. Oliveira viveu uma boa fase. Vivi uma boa fase. Tá. Então, por isso Então que eu tá. digo que Com os esse time, jogadores qual são foram os safados, resultados? perderam de propósito para derrubar o Dunga. Não, o Dunga é muito ruim. Com o mesmo time, ele não conseguiu produzir nada. O primeiro, quando ele foi Por que treinador... ele é ídolo do Inter, hein? O Dunga Por não que foi que o Dunga é campeão. ídolo do Inter? O Dunga não foi campeão da Copa... Foi da Copa das Confederações, das Da eliminatórias e da Copa América. Mas na outra passagem. Ele é muito ruim. É verdade. Ele é muito ruim. Nunca treinou em lugar nenhum. Na outra Veja passagem. esses 3 campeonatos aí e o cara é ruim. O senhor acabou de dizer que a Vamos Copa lá. América, a parceria é muito ruim, Hoje- aí ele ganhou a eliminatória, que é essa hoje parceria, é muito ruim. ganhou a Copa, ganhou Hoje é muito a ruim. Copa América, que é essa parceria, e ganhou a Copa das Confederações, que ninguém joga a valer. Hoje é muito ruim. Esses classificatórios de hoje, esses times aí... Ele ó, ganhou da Argentina é com os muito reservas. ruim. Né? Vamos ver. Os 2 jogos para essas convocações terminaram em empates. Eu ia dizer 2-2. que era 2 empates, mas não quis chutar o 2-2 no resultado. Brasil e 2-2 também lá no Paraguai. Não quis chutar o resultado, mas tinha certeza que era empates. Porque o Brasil não saía do lugar. É. Essa aí foi um marco. O Brasil tinha que ganhar e não conseguia ganhar. Olha aqui, ó. O Grêmio está na Libertadores por um erro de arbitragem contra o Botafogo no Rio. Isso os gremistas não falam. João Pimentel disse. Teve pênalti lá, João. Teve pênalti a favor do Grêmio também, que não foi No marcado. Edilson, né? É. Bom é o Filipão, diz o Regis Colorado de Nova. Ele tomou 7 só da Alemanha. Ele é muito bom. É melhor que o Dunga. Para aí. O Dunga não tomou 7 da Não, Alemanha. mas o currículo do Filipão é muito melhor. Né? E olha que eu defendi muito tempo o Dunga, mas o currículo do Filipão... O Filipão veio em tudo que foi lugar, até no Uzbequistão. É verdade. Não conseguiu ganhar na Inglaterra, que é impossível. Né? Mas ganhou em Portugal. Ele- Por que é impossível? Ele aqui, ó, Porque ele... lá se tu fala bem o Então não fluentemente vai. inglês. Então não bom. vai. então bom. aceita. Então não vai. Mas lá, naquela não vai. época, era impossível pro Filipão. Então Era não vai. chacota. Então não vai. Então não vai. O Tite não vai. O Tite recebeu o convite e diz, ó, não domina o idioma e não tem como treinar. Pronto. Não é a China. É a Inglaterra. Quem esculhambou o trabalho. Grêmio A China na tem época, 6 intérpretes. Quem esculhambou o Na Grêmio... China tu pode treinar com intérprete. Só que aí o intérprete quer te derrubar, ele derruba também. Mas na Inglaterra não tem essa. Quem estragou o Grêmio no ano passado, quando estava aí, que era o Filipão, foi o Filipão que estragou. Ele mandava em tudo. Tanto é verdade que teve jogo que ele saiu antes de terminar, foi direto para o vestiário. É verdade. Ele mas nem é estava aí. verdade. É Nem verdade. estava aí. Mas aquilo É ajudou a verdade. saída dele. Ele esculhambou. Esse Filipão pós de 2014 não tem nada a ver com a biografia É dele. isso aí. É isso aí. Acho que dá para fazer. A biografia do Filipão é antes de 2014 e depois Embora de ele tenha 2014. contribuído contratando Maicon, Douglas, Jeromel. E hoje, Fez a limpeza do e ho- grupo. E hoje ele está fazendo um bom trabalho lá, porque Aonde? lá tudo é ruim na China, lá. É tudo japonês na tudo China. japonês lá. Lá até eu de Mas treinador ganho o jogo o lá. professor Luxemburgo não conseguiu lá. Ah, até que, Olha aqui, ó, só para lembrar o senhor gremista, Eduardo Magriço, que a mesma campanha que o Tite está fazendo, o Dunga também fez a primeira vez na seleção. Isso eu já defendi aqui. Se a seleção não ganhar, a Copa vai ser igual à campanha do Dunga. Estou Não, ele comparando. está comparando um com o outro. Eu estou comparando o líder do mesmo elenco, os dois líderes do mesmo elenco, e o que os dois líderes conseguem tirar com o mesmo elenco. E as diferenças são abissais. Rec, Deixa 7 chegar minutos. a Copa do Mundo. O cara. Nogueira está perguntando para ti qual foi o grande time que ele treinou, o Dunga. Quem? Nenhum. Treinou internacional, Foi o rapaz. Inter, o único time- Treinou internacional. O único time decente. Que é o maior time que O tem único na... time decente que ele Aqui, jogou ó, e treinou foi internacional. Ele treinou o único time campeão do mundo FIFA.
Porque o timezinho aquele da Zenha que ganhou. Mas não é uma não era não. pipa. Eu tô falando da Zenha porque ele não é dono da arena. Ele não é dono da arena. Como é que eu vou dizer que ele é? Tá escrito Arena do Grêmio lá, passa. Como é que eu vou dizer? Entrada da cidade, Arena do Grêmio, Eu quero tá ver lá. na escritura, eu quero ver no cartório. O senhor quer ver no Eu quero cartório? ver no cartório. Então tá bom. O senhor é advogado, sabe que se não tiver a escritura lá, o presidente registro Romildo, de imóveis... o presidente aqui, ó, Romildo e o presidente Koff disseram que tinham comprado a arena. Não, eu senhor, acredito neles. O Koff... Eu acredito neles, eles disseram que compraram a O Koff arena. disse abertamente que a arena não é do... O André tá te chamando de tiozinho. Eles em 2014, eles disseram, às vésperas da eleição, em que eu era candidato na outra chapa, que eles compraram a arena. Então a arena é do Grêmio. Compraram, mas eles chutaram. Mentiram pro torcedor. Isso é o senhor que tá dizendo. Para ganhar a eleição. Isso mas não ganhar, não compraram nada. Que mágoa esse Isso é o que o senhor está dizendo. E sabe quando que vão conseguir fazer essa escritura, esse registro de imóvel? Nunca. Não. Porque os donos Daqui 13 anos. estão vendo o sol quadrado lá, entendeu? Estão presos. Eles não podem nem assinar. Vereador, olha aqui, ó. Que mágoa que esse tiozinho colorado tem do Filipão. Será que ele é de algum mal que ele fez no passado, André? Não, muito pelo contrário. Apitei jogo do Filipão. Como zagueiro? Como zagueirão. O senhor expulsou o do Filipão, joelho não? para cima era canela. O senhor expulsou o Filipão, não? Não tive... Não, do pescoço para baixo era canela. Que ele atropelava. Ele tinha uma... Na época saía, né? Ela comentava, ele disse que aqui, ó, o zagueiro bom é aquele que no primeiro não lance... Não ganha o Belfort Duarte? No primeiro lance ele dá na canela do número 9. Porque não tem juiz nenhum, bota na rua em 1 minuto de jogo. E tu fez isso? Não. Então, Filipão dizia... Então ele tem... Filipão dizia... Então ele tem entendeu? razão. Ninguém bota na rua 1 minuto de jogo. Então tem que dar, quebra ele. E tu era esse árbitro pipoqueiro? Tu era um dos... Número 9 não entrava mais dentro da área. Ei, e tu era o pipoqueiro? Que pipoqueiro comigo? Eu saía no camburão. Eu acho que eu bati o recorde saindo no camburão. Tu e o Silvio Oliveira. O Silvio Oliveira saía vestido de Mas baiano. o Silvio Oliveira, porque não optava lá esses mundos. Era diferente. Era diferente. Fala. Duas informações rápidas, que a primeira, Ponte e Flamengo 0-0, 10 minutos do primeiro tempo. E um fator a gente não comentou quando estava falando sobre o São Paulo e a chance de fugir da Série B. O São Paulo terá 5 jogos com o seu mando que não serão realizados no Morumbi. Serão realizados no Pacaembu, porque o Morumbi foi cedido para shows. É em São Paulo. Mas não é no Morumbi, São Paulo, não São é Paulo com não vai 70 cair. mil. Não, Mesmo São do Paulo. Magrício, não vai cair. Eu vi 2 ou 3 jogos de São Eu Paulo. ouvi a mesma coisa ano passado do Inter, nessa mesma posição aí, Não, e mas caiu. É diferente. É São diferente. Paulo, Mas agora tem 15 para cair. Por que o São olha, Paulo é São diferente? Paulo, Tem porque 10 São para Paulo, frente. São Paulo está jogando muito bem. Está perdendo o jogo assim Mas impossível. o São Paulo é tem diferente, o Inter não estava jogando O nada. São Paulo tem um jogador maravilhoso que ele trouxe, que Fernandes. acerta qualquer time. Vai jogar a Copa. É isso que eu ia falar. Vai jogar a Esse Copa. acerta qualquer time, tá? Eu levaria no elenco até porque ele é bom de grupo. Eu acho ele sensacional. Ele hoje tem é o uma líder. experiência, Né? Ele é o líder. E tem uma experiência de Europa fantástica. Foi para a Europa num time médio, de médio para baixo, e foi vencedor. Marcelo Divoti está dizendo aqui, o Tite chegou à seleção por méritos. O Dunga foi posto lá. Ingressos esgotados para a partida entre Internacional e Paraná. Paraná e Inter, na verdade, na Arena da Baixada. Mais de 40 mil é o que se prevê. Nossa. Victor Por quê? Cuesta. Por quê? É o Inter que está levando Não, é a esse pessoal vaga. lá. É o Inter que está É levando a esse vaga, é o pessoal. ingresso a É 30 a vaga. pila. Não, mas o Inter atrai. Vai O Inter lá, o atrai, líder do encaro o Haroldo. campeonato. Está indo lá o líder do campeonato, com 6 pontos na frente do segundo colocado, entendeu? E eu já... Comemorando a segundona, que eu coisa tava- linda, Fernando. Essa semana... Tu não é mais o mesmo, hein? Já mandei fazer Comemorando as a segundona. faixas. Já mandei fazer as faixas. Mandei fazer as faixas. Muito bem, Ah, tu quer ser parabéns. campeão? Parabéns. Claro. Parabéns. Com essa Parabéns. vitória contra o Santa Cruz Parabéns. e a derrota do América, pode fazer as faixas. Vitor Cuesta e William Potker não atuam amanhã contra o Paraná. Suspensos pelo amarelo. Nico e Wendel retornam de suspensão e voltam ao time titular. Bom, a zaga vai ser a antiga zaga, hein? Danilo Fernandes, Vink, Danilo Silva, Léo Ortiz e Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Nico Lopes com o Damião na frente.
O Inter, já falei anteriormente na abertura do programa, tem o Paraná fora, o Brasil de Pelotas em casa e o Boa Esportes fora. Empate, por enquanto, entre Ponte Preta e Flamengo. Flamengo segue na ponta de cima e a Ponte Preta eu acho que não sai do rebaixamento ainda, né? Como é que tu disse? 18º Brasil com fora. 29. Brasil fora. Brasil em casa. Aí em casa. E o Boa falou fora. Não, Boa fora. O Brasil, o Inter já ganhou do Brasil, não precisa nem jogar. O jogo já jogado. Em casa ou fora, já jogo jogado. Por que tu faz isso? Porque os caras tiraram 7 jogadores do jogo contra o Inter na véspera. No Grêmio, proposta de renovação transformaria Luan em um dos 3 maiores salários do Grêmio, diz o Odorico Roman. Lucas Barrios, Fernandinho, Christian e Patrick devem retornar ao time contra o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão. E eu achava, cheguei a dizer hoje aqui, que o Luan voltaria contra o Cruzeiro. Pelo jeito, não. E não há motivo para voltar. Tem que voltar 100%, porque o jogo que vale é o Barcelona. Esse também vale? Também vale. Mas o jogo é em casa contra o Cruzeiro, o Grêmio que arrume outra solução. Não vai perder o titular. Mas já está 1 mês fora para uma lesão que foi dita de grau 1, né? Olha aqui, ó, falando sobre o Luan, tem um detalhezinho aqui que é importante. Ele renova o contrato, ele recebe 800 pau. É só os 800. Se ele for para um outro clube, ele vai receber mais de 800 e um bom cachê de entrada que vai ter. As luvas. Alegria. Lá vai ter uma luva gorda, entendeu? De no mínimo 10, 15 milhões, vai fazer a tua vida, vai liberar da pobreza. Vai fazer e ele merece. Vai fazer e ele merece. Vai acertar com o Grêmio. Mas pode deixar um título. Vai acertar com o Grêmio. Uma luva para ele também. Claro que vai. Claro que vai. Vai ser campeão junto com o Grêmio. É melhor dar luva pro jogador do que construir com construtora lá de Torres, lá, com nota seriada. Né? Então aí a gente dá luva pro jogador e aumenta o patrimônio do clube. Baixou o nível, não faz eu falar, porque tem muito furo lá do outro lado também. Não faz eu falar. Eu fui do Conselho Fiscal. Se o senhor tem algum furo, me fala aqui que eu vou lá. Não faz eu falar. Se o senhor sabe de algum furo, me fala aqui. Tem muito furo lá que eu conheço que... E se eu abrir a boca, cai a casa. Cruzeiro em casa, Coritiba e Corinthians fora, a sequência do Grêmio. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Móveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Móveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Móveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Todo mundo que faz vestibular agora no final do ano já procura direto a Central de Móveis para alugar o seu imóvel aqui na capital. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Confira mais, zagoradiadores.com.br. Vargas Assessoria de Trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir e CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Foi ali que o Bernardoni comprou o fraldão no início da Série B, porque a coisa estava feia. Insufilme e sua parceria Solargard Saint-Gobain, empresa francesa com mais de 300 anos de mercado mundial. Fabrica 60% dos vidros automotivos do planeta, com sua marca premium de filmes de controle solar e segurança. Solargard. São películas de alto desempenho com garantias de 10 anos para o seu veículo. Venha tomar um café conosco e conheça qual é a melhor película em qualidade, acabamento, desempenho e também em rejeição de raios ultravioleta e infravermelho.
Ligue e agende instalação. Insufilme 30 21 23 23. WhatsApp Insufilme 99969 2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. É impossível sair sem carro. De lá, ligue 35 73 1900. A Personal Car, sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom, não é canil, é apartamento. Então liga 3061 1467 ou 99869 1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso Anina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite, Casa do Cachorro. Bernardoni, você que é investidor, Next Group está um torra-torra lá no Shopping Iguatemi, que é uma maravilha. Tem um espaço ali para comprar apartamentos de preços módicos, até a cobertura mais bonita de Porto Alegre. Você encontra ali no Desafio Next, no antigo Supermercado Nacional, ali no Shopping Iguatemi. É isso aí. Exatamente. 21 minutos lá em Campinas, 0-0 ainda, Ponte Flamengo. Deixa eu falar agora das melhores panelas do planeta Terra. Vou falar da Frigigold, que você pode pagar pedalado e começa a ganhar já no primeiro dia, porque economiza em óleo, economiza em material de limpeza, só não vai economizar em saúde. E os alimentos ficam maravilhosos. Confira nas imagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Vai ligando, pessoal, retorna 4003 4220. Como é que tá a Ponte Preta? Segue 0-0, agora 22 do primeiro tempo. Segue entre os rebaixados a Ponte Preta. Entre os rebaixados a Ponte. E o Flamengo ganha a vaga do Cruzeiro. O Flamengo... Que ele perdeu na Copa do Brasil. O Flamengo é o 7º com 40, né? O Cruzeiro está classificado já para... O Cruzeiro está com... Vai ter derby o ano que vem, Guarani e Ponte Preta na Série B. E vão... Será que a Ponte... Não, tem o Guarani não sobe O mais. Guarani não sobe. E a Ponte, Preta cai. Cai, vai seguir o caminho da Portuguesa lá e vai... Mas tem um monte de time ali que pode cair. Ah, sim, todos ali. Vitória, tem muito concorrente ali. Do 13º lá do São Paulo, que é 13º, né? O Vitória escreveu todo mundo bem, você sabe, se está todo mundo bem inscrito no Vitória. O senhor conferiu lá se o Vitória escreveu todo mundo esse ano no campeonato. Vão ter que... O problema é o seguinte... Ir para a FIFA. O problema é o seguinte... O senhor falou da FIFA agora, não me ajudou. Mas eu falei em fato. Não Isso é verdadeiro. O único título reconhecido pela FIFA mas é o quando nosso. Precisou da FIFA, disseram não. Vocês ganharam de um time lá de mecânico, lá do Hamburgo, lá, entendeu? Na época. Mas tem mais, não faz eu falar também. Tem um livro. Tem um livro aí
que conta a história daquele campeonato. A minha pergunta é se todo mundo da Portuguesa está bem inscrito. Eu não quero confusão no final. Do Vitória. Eu não quero confusão no final do ano lá com TAS, eu quero saber, recurso, eu quero essas saber coisas aí. Quantas, se vai ter uma tiragem maior desse livro que foi escrito devido a esse campeonato que o Grêmio ganhou lá. Já voltamos. Vou encerrar o programa, uma frase de cada um aí. Magrício. Bom, o Grêmio já fez a opção pela Libertadores. O Grêmio o zelo e vezeiro em estar na Libertadores. Já temos aí um número enorme de finais. Infelizmente eu não vou poder ir para Guayaquil, mas no final de novembro estarei em Buenos Aires lá torcendo para o Grêmio contra o Lanús ou contra o River Plate. O River Plate seria aqui. Bom, Adel, primeiro é lá. Diga, Bernardo. Eu só espero que o Internacional amanhã continue na sua onda de vitória para ganhar mais uma. Ganhando mais 2 partidas ou 3, já está na A, que é onde nós deveríamos estar e não deveria ter caído nunca. Entendeu? Agradeço a direção do Pífero nós ter caído para a 2ª divisão. E olha, a confusão tá rolando lá no Beira-Rio. Amanhã detalhes, hein? Amanhã, 1 da tarde, já vou contar a história aqui, tudo vaza, né? Boa noite.